Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, Paulo começa aqui dizendo que não se envergonha do Evangelho. Infelizmente, essa é uma frase que muitos que se dizem cristãos por aí não conseguem afirmar em verdade. Quando se fala de pregar o Evangelho, e você tem que entender que isso está relacionado ao contexto do que Paulo está dizendo aqui, já que no versículo 15 ele diz para os romanos que está pronto para anunciar o Evangelho também aos que estão em Roma. Quando se fala da pregação do Evangelho, não são poucos os chamados cristãos que têm vergonha de falar do Evangelho, que acham que o Evangelho não é uma mensagem apropriada para pessoas tão desenvolvidas quanto as do século 21. Alguns que se dizem cristãos por aí acham que nós temos que atualizar a Bíblia, atualizar a mensagem do Evangelho, torná-la mais atrativa para as pessoas. Alguns que estão por aí, ao contrário de Paulo, se envergonham do Evangelho. Não têm coragem de falar do Evangelho para as pessoas na família, para as pessoas no trabalho, para conhecidos e também desconhecidos na rua. São muitos os que têm vergonha de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de evangelizar, porque acham que vão ofender as pessoas ao falar sobre uma mensagem de salvação, sim, mas salvação justamente porque há uma condenação, há um inferno. Mas, meus irmãos, Paulo é categórico aqui. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, porque é por meio da mensagem do Evangelho que o justo viverá por fé. Paulo, ao contrário desses cristãos modinha por aí, ao contrário desses tímidos cristãos que têm vergonha de falar do Evangelho para não ofender as pessoas ou para não se passar como um fanático, Paulo, meus irmãos, inspirado pelo Espírito, nos ensina aqui que nós devemos nos orgulhar da mensagem do Evangelho. Ao invés de nos envergonharmos, o Evangelho deve nos orgulhar, deve ser motivo de alegria para nós, crer e poder falar da mensagem do Evangelho. E é isso que ele vai ensinar aqui, nesses poucos versículos, nesses 2 versículos, mas versículos tão importantes que nós devemos guardar no nosso coração. Meus irmãos, nós devemos nos orgulhar da mensagem do Evangelho. E em primeiro lugar, Paulo vai dizer que é porque o Evangelho é um meio escolhido por Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a primeira razão que deve nos levar a ter orgulho da mensagem do Evangelho, ao invés de vergonha. O Evangelho é o poder de Deus, é um meio escolhido por Deus para poder salvar todo aquele que crê. E esse é um motivo de alegria, é um motivo que deve nos fazer transbordar o coração de alegria, de crer nesse Evangelho e de poder falar desse Evangelho. O que Paulo fala aqui nesses 2 versículos é basicamente a síntese, o resumo, o coração de tudo que ele vai falar nessa epístola aos Romanos. Tudo que Paulo vai falar aqui nessa epístola pode ser resumido nesses 2 versículos, onde ele vai mostrar que o Evangelho é esse poder do Senhor para salvar por meio da fé e pela fé somente todo aquele que crê, acabando com qualquer divisão entre etnias, entre povos, entre línguas, mas unificando todos debaixo da mensagem do Evangelho, debaixo de Cristo, que é o cabeça. A mensagem de Paulo em Romanos
é que o Evangelho é o Evangelho da fé que justifica e une. O Evangelho é a mensagem de que Deus nos justifica pela fé somente e através disso nos une ao seu povo, nos une à sua igreja para a glória dele mesmo. E é por isso que ele é tão categórico aqui, meus irmãos, em enfatizar que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Paulo não se envergonhava. E ele chama os seus discípulos a fazer o mesmo, a não se envergonhar. Pelo contrário, se alegrarem, se orgulharem no bom sentido da palavra, de crer nesse Evangelho, de poder falar desse Evangelho. Meus irmãos, Paulo está falando aqui algo que na verdade Jesus advertiu. Jesus em Marcos 8,38 diz: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Aqueles que têm vergonha do Evangelho, têm vergonha do próprio Cristo. E aqueles que se envergonham de Cristo, Ele também se envergonhará deles. Essas pessoas não terão parte com o Senhor, se elas têm vergonha de chamá-lo de Senhor, se elas têm vergonha de dizer que creem nele, se elas têm vergonha de dizer que ele é o único Salvador e Senhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos Paulo falar de uma mensagem poderosa, mas uma mensagem que parece loucura para muitos. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, ele diz: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura, da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Muitos se envergonham da mensagem do Evangelho. Hoje em dia, há ateus militantes que têm mais coragem de defender as suas ideias e falar contra o cristianismo do que alguns que se dizem cristãos têm de falar do Evangelho. E parece que esses que se dizem cristãos, na verdade, já foram comprados pelas ideias desses ateus, porque eles acham que o Evangelho ofendeu pessoas. Ele é uma mensagem que trouxe um retrocesso. Essa é a ideia que as pessoas têm tentado vender por aí na nossa sociedade em nossos dias. Mas isso é contrário ao que a palavra diz. Isso é o contrário ao que Deus nos diz. Isso é o contrário do que nós, que verdadeiramente estamos em Cristo, sabemos, porque o Espírito testifica em nosso coração que o que é loucura para os outros é poder de Deus para a salvação. É o único meio para a nossa salvação. E aqui, Paulo vai falar que esse Evangelho é esse poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Que classificação é essa que Paulo está usando aqui? Judeu, o povo da aliança. Em primeiro lugar, ele está falando aqui do judeu étnico mesmo, do descendente de Abraão, de Judá, os descendentes étnicos do povo de Deus. E aí ele está falando que o Evangelho é poder de Deus para a salvação desse povo. Ele está mostrando que o judeu, como é que o judeu pode ser salvo? É pelas obras? É por cumprir a lei? É pelos seus próprios méritos? Não! É pelo Evangelho, que é o único, que é o poder de Deus para a salvação. E ele diz que esse Evangelho também é poder de Deus para a salvação do grego. E aí a gente precisa entender, que grego é esse? Ele está falando apenas dos gregos, das pessoas que nasceram na Grécia, dos descendentes de gregos? Não, aqui é um contraste entre quem é judeu
e os gentios, e qualquer pessoa que não seja judeu. Qualquer pessoa que esteja ali naquele império greco-romano que absorveu da cultura grega. Mas é simplesmente uma linguagem para se referir a todos os povos. Paulo está dizendo aqui que o evangelho é poder de Deus para a salvação do judeu, para a salvação do grego, para a salvação do brasileiro. Até a gente tem salvação, mas só em Cristo, só na mensagem do evangelho. Ele diz que a salvação é primeiro para os judeus, porque você tem que lembrar do progresso da revelação. O evangelho foi anunciado primeiramente aos judeus. Ele foi uma mensagem que era para a salvação de todos os povos, e em todas as épocas, qualquer pessoa que cresce na mensagem que havia sido revelada, de que viria um que traria salvação, o Messias, qualquer pessoa seria salva. Mas essa mensagem foi primeiramente anunciada aos judeus. E então, através deles, através dos escritos deles, inclusive, essa mensagem veio para todos os povos. E ela é para todos os povos até hoje. Ela não é apenas para judeus e gregos, mas não para os americanos, que são tão bons, os europeus tão cultos, os brasileiros tão desorganizados, talvez. Essa é uma mensagem para todos os povos, para todas as línguas, para todas as épocas. O evangelho é a salvação de Deus. Salvação do quê? Isso é uma coisa que a gente tem que entender também. Porque é muito comum a gente falar de você precisa crer no evangelho para ser salvo. Mas eu já ouvi pessoas pregando, evangelizando, e que quando ouviram essa queixa, mas ser salvo do quê? Não souberam mais como responder. Porque só sabiam os evangeliqueis da vida de dizer, você precisa crer em Jesus para ser salvo, você precisa do evangelho para ser salvo. Mas não sabia nada mais do que isso, porque não se aprofundou na mensagem do evangelho, porque não entendia, na verdade, a mensagem do evangelho corretamente. Ser salvo do quê? Será que a mensagem do evangelho é a mensagem que muitos pensam por aí, de que nós seremos salvos de Satanás, do diabo? Será que o evangelho é a mensagem de que nós somos salvos do diabo? Porque se nós não crermos no evangelho, o diabo vai pegar o nosso corpo, a nossa vida, e nós vamos sofrer, porque ele vai estar lá com um tridente vermelho, com cauda lá, ele no inferno, punindo as outras pessoas. Será que é isso? Será que o evangelho é a salvação do diabo? Não! O evangelho é a mensagem da salvação que Deus nos oferece para que sejamos salvos da ira que vem do próprio Deus. O evangelho é a salvação que vem de Deus para nos salvar do próprio Deus, que está como um juiz justo e correto, irado contra o nosso pecado. Você não precisa ser salvo do diabo. O diabo é que precisava de salvação, porque será lançado no lago de fogo. Mas o que você precisa é ser salvo da ira de Deus, que você atraiu sobre si quando você pecou. Você pecou, não pecou? Eu pequei, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram, e em si mesmo carecem da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. O que nós aprendemos quando olhamos para a Escritura é que aqueles que não estão em Cristo são filhos da ira. É o que nós vemos em Efésios 2. Estamos no nosso PG estudando de forma indutiva o livro de Efésios e nós vimos essa expressão e quão forte ela é. Aqueles que permanecem no seu estado original são por natureza filhos da ira. Então é dessa ira, é dessa condenação, é do salário dos seus pecados que as pessoas precisam de salvação. Só que você, eu, as pessoas, nenhum de nós encontrará salvação por fazer boas obras. Eu fiz más obras, agora eu vou fazer boas obras para equilibrar a balança, ou mesmo para deixar minhas boas obras tendo mais peso do que as minhas más obras. Não, espiritismo não salva. Budismo não salva. Nenhuma religião, porque o cristianismo é a única religião que é diferente nesse aspecto, nenhuma religião salva com sua mensagem de
faça boas obras, faça por merecer e você será salvo. Somente o Evangelho, que é a boa notícia, a boa nova de Deus, traz salvação. Porque o Evangelho é a mensagem de que eu e você merecemos a ira de Deus, de que eu e você estamos precisando ser salvos, de que eu e você não conseguimos ser salvos pelas nossas próprias obras, porque elas são más, elas não são suficientes. Deus só aceita o que é perfeito, porque Ele é perfeito, Ele não tem como tolerar o que não é. Mas nesse estado que nós estávamos, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, recebendo sobre si a ira que deveria cair sobre nós. O Evangelho é a mensagem de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Deus. É o Evangelho do Filho. É o Evangelho do Espírito, desse Deus Trino, que nos salva e nos salva pela graça, por meio da fé. Meus irmãos, nós temos que nos lembrar, sem o Evangelho, nós estamos condenados. Nós vemos João 3,36 dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Mas o texto continua e diz: quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, quem não crê no Filho, quem não crê em Jesus, o que é que tem sobre ele? O que permanece sobre ele? A ira de Deus. E é dessa ira que as pessoas precisam de salvação. A ira, que entenda, é justa. Não é a ira de um Deus mau. Deus é perfeito. Nós é que somos maus. Nós é que somos maus. O problema está em nós. Nós é que pecamos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação para todo aquele que crê. E você? Como tem sido a sua vida? Você tem andado envergonhado do Evangelho? Não tem coragem de dizer para os outros que é cristão? Não tem coragem de pregar o Evangelho para os outros? Ou você é alguém que ama esse Evangelho que te salvou, sem que você merecesse, essa mensagem tão maravilhosa, de que Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho, seu único Filho, para morrer no lugar dos que creem nele. Se você crê, saiba, você tem o Evangelho, você tem a melhor notícia, você tem a notícia de que você é salvo, não porque merece, mas porque Deus é bom. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho e é por isso que nós não podemos nos envergonhar dela, porque a mensagem dela é linda. Se você descobrisse a cura para o câncer, você teria vergonha de falar para os outros sobre essa cura? Você teria vergonha de ganhar um prêmio Nobel por causa dessa cura? Ou você sairia por aí divulgando para todos, para ajudar os que estão com essa doença? Ou até mesmo por um motivo errado, talvez para se orgulhar porque você tem essa cura. Você não tem a cura para o câncer, mas você conhece a mensagem, que é a cura para o maior de todos os problemas da humanidade, a doença do pecado, a doença que não tem cura a não ser uma: Jesus, o médico dos médicos. Então não se envergonhe do Evangelho, mas pregue esse Evangelho, ame esse Evangelho, viva esse Evangelho, fale desse Evangelho em todos os locais, a tempo e em fora de tempo. Não espere oportunidades, encontre, crie oportunidades para pregar o Evangelho. Quando alguém está apaixonado,
A pessoa descobre um jeito de encaixar na conversa que encontrou uma paixão para poder falar dessa paixão, porque ele está apaixonado. Meus irmãos, nós temos algo muito maior do que uma apaixonite. Nós temos Deus como nosso Pai, por causa da obra de Cristo, o Filho, que é o nosso irmão, e que foi aplicada a nós pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que vive em nós. Não espere oportunidade. Crie e pregue desse Evangelho. Mas o Evangelho não é uma mensagem que deve nos fazer ter orgulho só por causa disso. Mas nós podemos nos aprofundar mais no entendimento dessa salvação que é para todo o que crê. E isso está relacionado ao que Paulo vai dizer no versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui nós vemos, meus irmãos, que nós devemos nos orgulhar do Evangelho também, porque o Evangelho revela que Deus nos justifica pela fé somente. O Evangelho revela que Deus nos justifica pela fé somente. Esse pequeno texto aqui, esse versículo tão pequeno, sintetiza tantas razões, tantos motivos para a nossa alegria, que ele parece até uma frase de efeito, não é? Ele não parece uma frase de efeito? Na época em que nós vivemos, né, na época do marketing digital, com a copy, uma frase chamativa para atrair a atenção ali. Essa frase é tão poderosa, parece até um clickbait, parece até uma tentativa de atrair as pessoas com uma mensagem mentirosa. Mas não, ela não é um clickbait. Ela é uma mensagem verdadeira, maravilhosa, que nenhum marqueteiro poderia criar. Infelizmente, meus irmãos, porém, algumas pessoas não veem a beleza dessa frase como ela deveria ser vista. Tem muitos por aí que acham que essa frase, que essa verdade contida nesse texto, não é suficiente para atrair as pessoas. Pelo menos não para atrair as pessoas para as suas igrejas. Tem muitos por aí que tentam vender o Evangelho com copies melhores, com frases de efeito que acham mais bonitas, que tentam cativar mais os ouvidos de seus ouvintes. Mas, meus irmãos, se vocês acham que é apenas nos dias de hoje, com a já reconhecida por esse nome Teologia da Prosperidade, com as igrejas coaching, com as igrejas neopentecostais, com a Universal do Reino de Deus, com a Mundial, com tantas outras igrejas que tentam vender o Evangelho, se você acha que só hoje nós temos mercadores do Evangelho, marqueteiros do Evangelho, você está enganado. Nós temos isso há muito tempo. E um deles, talvez um dos mais habilidosos deles, foi um frade dominicano chamado Johann Tetzel. Eu não sei se você já ouviu falar de Tetzel, mas ele foi um dos maiores vendedores de indulgências. Tetzel queria arrecadar dinheiro ali, por volta de 1500 e pouquinho, arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. E para isso, como alguém habilidoso, que facilmente venderia muitos carros nos dias de hoje, ele foi chamado para vender o Evangelho, ou vender, na verdade, a ideia da Basílica de São Pedro, vender o que eles queriam para arrecadar o dinheiro para a construção dessa igreja, no meio da igreja católica daquela época, no século XVI. E para isso, Tetzel criou um jingle, ele criou uma frase marcante. Ele inventou a seguinte frase: assim que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Assim que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Fosse aqui no Brasil, faria um funk dessa música, né? Para guardar na cabeça das pessoas, um sertanejo, alguma coisa. Mas essa frase, ela é impactante, não é? Veja só que marketing que esse homem fez.
Tudo isso, meus irmãos, porque ele queria arrecadar esse dinheiro para a construção da basílica através das vendas das indulgências. E o que são indulgências? Indulgências eram certificados emitidos pela Igreja Católica que garantiam uma redução do tempo no purgatório para os seus compradores ou os seus beneficiários. Porque você podia comprar esse certificado para si ou até mesmo para dar para outras pessoas. Era quase um vale-presente daquela época. Olha só, que presente. Estou aqui pagando pela sua eternidade. Isso tudo por causa já de uma outra má compreensão da Igreja Católica, que é a ideia do purgatório. O purgatório, se você não está também familiarizado com o termo, é um erro católico que defende a ideia de uma espécie de meio de campo entre o céu e o inferno. É a ideia de um local que abriga as pessoas que não são boas o suficientes para irem para o céu de vez, e nem más o suficientes para irem para o inferno. Então, defendendo essa ideia de purgatório, os católicos começaram a encontrar ali uma maneira de arrecadar dinheiro. Olha só, as pessoas têm medo de passar muito tempo ali no purgatório, pagando pelos seus pecados até que possam ir para o céu. Então, para resolver isso, vamos criar certificados, passes, para que eles consigam sair dali mais fácil. É quase um saída livre, né, ali do banco imobiliário, quando você vai para a prisão, né, sai da prisão ali. A ideia desses homens era arrecadar dinheiro para as suas próprias ideias. E foi por meio dessas indulgências que eles enganaram muitos. Tetzel, inclusive, vendia uma chamada indulgência plenária, da onde vem a ideia de pleno, certo? A ideia dessa indulgência, Tetzel ainda em seu marketing dizia, frases dele, não minha, era tão grande essa indulgência que você poderia cometer qualquer pecado e ser salvo. Tetzel dizia que mesmo que você fosse capaz de estuprar Maria, mãe de Jesus, se você comprasse essa indulgência, estava tudo certo. Frases do Tetzel. Perceba até onde vai esse tipo de coisa. Meus irmãos, na tentativa de construir essa igreja, muitas mentiras foram feitas. E ela foi construída. Hoje, se você vai no Vaticano, você vai encontrar a Basílica de São Pedro. E é fácil você olhar para ela e ver que ali não foi pouco dinheiro envolvido. Não foram poucas as mentiras para conseguir arrecadar dinheiro para aquela igreja. Você tem ali uma obra que começou em 1506 e foi até 1526. Mais de 100 anos de construção para a obra principal, fora vários outros investimentos e melhorias que foram sendo feitos ao longo do tempo. Ali, você tem uma obra que tem 15 mil metros de área interna, capazes de abrigar até 60 mil pessoas. Uma obra com 218 metros de largura, de comprimento, na verdade, 136 de largura e 136 de altura. 136 metros de altura, para você ter uma noção, equivalem a 45 andares. É o tamanho dessa igreja. E além disso, além de uma obra desse tamanho todo, você encontra ali ouro espalhado para todo lado. Não foi pouco o valor que foi usado nessa igreja. Muitas pessoas foram enganadas para construí-la. Você tem uma noção da magnitude dessa igreja? A segunda maior igreja em área interna, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui, ela tem 70 metros de altura. A outra tem quase o dobro. Eu não sei se você já passou pelo menos na frente, eu espero que não dentro, mas pelo menos na frente do Templo de Salomão, lá em São Paulo. Tudo bem, se você foi por curiosidade, eu até deixo assim, mas eu não sei se você já passou na frente daquele prédio. Ele é enorme. Sabe quantos metros de altura ele tem? 55. A Basílica de São Pedro tem quase o triplo. Aí você tem uma noção dessa igreja e do quanto foi gasto para construí-la. E foi vendo, meus irmãos, como tantas pessoas estavam sendo enganadas por essas vendas de indulgência, usando o seu dinheirinho suado, pessoas pobres, muitas vezes dando tudo o que tinham, para poder ajudar os seus familiares que achavam que estavam no purgatório, ou para se verem livres desse risco. Foi vendo tantas pessoas assim sendo enganadas que Lutero
decidiu escrever as suas famosas 95 teses contra as indulgências. Lutero estava cansado de ver as pessoas ali sendo enganadas nesse sentido. E foi isso que motivou ele a escrever essas famosas teses e no que nós consideramos ser o estopim, o gatilho que desencadeou as reformas protestantes naquela época. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou, mas não só do púlpito, mas literalmente, essas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E ali, um grande debate começou. Meus irmãos, o que nós vemos ali é Lutero lutando contra uma má compreensão sobre aquele que é o maior problema da humanidade. Você sabe qual é o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade é que Deus é justo. Você não ouviu errado. O maior problema da humanidade é que Deus é justo. Mas nós não. Nós não somos justos. Então, como um Deus justo juiz, pode perdoar pecadores como nós? Como a humanidade pode encontrar salvação se está diante de um juiz justo e perfeito, quando ela mesma não é justa? Aqui nós encontramos o problema da justificação. Justificação, meus irmãos, é um termo tirado dos tribunais que aponta para a ideia do juiz declarar alguém como inocente, como justo. E quando nós falamos no sentido teológico e bíblico, a questão aí do debate é: como um pecador pode ser declarado justo se ele quebrou a lei de Deus? Se diante do tribunal ele é culpado, como ele pode ser justificado? Como ele pode ser inocentado? Esse foi o maior motivo do debate entre Igreja Católica e Igreja Protestante. E entenda bem, a maior dificuldade que um protestante tem com uma Igreja Católica não é adoração a Maria, aos santos, imagens ou qualquer coisa do tipo. Isso também é um problema. Mas o maior problema é o problema sobre a justificação. Sobre como os católicos, tanto daquela época como nos dias de hoje, entendem a justificação. Para os católicos, meus irmãos, segundo o Concílio de Trento, que foi um concílio ali, uma reunião feita para responder ao que a reforma protestante estava falando, segundo o Concílio de Trento, que organiza ali a fé católica, a única maneira de alguém ser justificado é mediante o batismo. Por isso que é toda aquela pressa para batizar uma criança quando ela nasce, para que ela possa se ver justificada. Caso ela morra, está garantido, está justificado. Porque o batismo para o católico, ele infunde, ele dá ao seu receptáculo, a pessoa que é batizada, a justiça. Ele torna quem não era justo, justo. É uma mudança de natureza, basicamente, de essência diante do juiz. Essa é a ideia dos católicos. Eles entendem que por meio desse batismo a pessoa é considerada justa e então, ao longo da vida, ela deve tentar cooperar com isso, obedecendo o que a Igreja Católica diz. Se ela cometer um pecado mortal, adultério, assassinato, coisas assim, ela perde o seu estado de justiça e ela precisa reaver. Como é que ela faz isso? Através das penitências, da confissão, através de outros sacramentos para a Igreja Católica. E eu quero que você continue prestando atenção em tudo isso, porque isso aqui está no coração do que esse texto está ensinando e do que esse texto suscitou no século XVI. Essa ideia da Igreja Católica, então, é que Deus nos torna justos ao obedecermos essas coisas. Então, qual é a visão católica? Não é certo dizer que o católico não defende a salvação por meio da fé. Eles defendem. Eles não têm como rasgar simplesmente esses textos. A Bíblia fala de salvação pela fé, então eles dizem, a salvação é pela fé. O problema é que o católico não para aí. Ele não diz é pela fé somente. Ele diz é pela fé, mais obras.
Para o católico, a salvação é pela fé, mais as obras. Porque você tem que cooperar com a justificação que você recebeu. Você tem que ser alguém bom, você tem que fazer coisas boas. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o coração do debate entre igreja protestante e igreja católica. Aquilo que faz com que nós não possamos considerar a igreja católica uma igreja irmã. Não é. Uma igreja que deturpa a essência do evangelho não pode ser considerada uma igreja irmã. E é por isso que os reformadores, olhando para a Bíblia acima de tudo, e não para a tradição de homens simplesmente, eles vão falar que a justificação de Deus. Como é que alguém pode ser justificado diante de Deus? A razão é única e somente por meio da fé. Fé em Cristo Jesus. A fé somente é o meio pelo qual nós somos declarados justos diante de Deus. É por isso que Paulo, em Romanos 3:28, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela lei. Pela fé. O homem é justificado, pois, pela fé, independentemente das obras da lei. Vou até repetir, porque quase que deu errado aqui, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Meus irmãos, é o que nós vemos no nosso texto aqui. Romanos 1,17. Olhe para o texto, guarde esse texto na sua memória e no seu coração. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Esse texto é uma citação que Paulo faz de Abacuque 2,4, que mostra ali Abacuque trazendo alguns questionamentos diante de Deus sobre problemas que ele estava enfrentando em sua época, de punições que Deus estava enviando, e ele diz, e Deus então declara: o justo viverá por fé. É a fé que mantém o justo a salvo, é a fé que salva. E é basicamente isso que Paulo quer dizer aqui em nosso texto. Agora, o que significa então que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé? A NTLH, que é uma tradução, quase que uma paráfrase, né? um refazer ali do texto, não é uma Bíblia que você deveria usar como Bíblia de cabeceira, aquela que você usa para ser sua leitura principal. Mas às vezes ela traz bons comentários. Não é uma tradução, um comentário. Mas ela traz bons comentários às vezes. Ela fez isso nesse texto aqui. Olha como ela traduz esse texto. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Perceba que isso não é uma tradução, está longe de ser, mas é um bom comentário. A justificação é nos mostrar como é que nós podemos ser aceitos diante de Deus se nós somos pecadores, se nós merecemos a condenação. E de fé em fé é a resposta, porque a única forma de nós sermos justificados e aceitos diante de Deus é pela fé do começo ao fim, é somente a fé somente, sola fide, somente a fé nos salva. E foi esse entendimento desse texto que despertou Lutero para confiar na ideia da salvação pela fé somente. Eu não sei se você sabe, mas Lutero, antes de compreender esse versículo aqui, vivia num sofrimento e numa agonia muito grande. Lutero vivia em confissões, penitências, sacrifícios, tentando conquistar a salvação pelas suas próprias obras. Mas ele olhava para a palavra e via que Deus é um Deus de justiça, e ele via que ele não era alguém justo, e o que é que isso fazia com ele? Fazia ele se desesperar. Lutero reconhecia o maior problema da humanidade. Ele se desesperava, ele se angustiava ao ponto de dizer que odiava a Deus por achar que Deus queria condená-lo. Até que Lutero, iluminado pelo Espírito, finalmente entendeu a justiça de Deus, conforme dita nesse versículo. Romanos 1,17 transformou a vida de Lutero, e por meio disso Deus transformou a vida de muitas pessoas.
em Romanos 1,17, entendendo que o justo viverá por fé, Lutero finalmente entendeu que nós não somos justificados por confissões, penitências ou nossas obras, mas única e exclusivamente por confiar em Deus para a nossa salvação, crendo no seu Evangelho, crendo em Jesus Cristo. É por causa disso que nós entendemos o que Romanos 5,1 vai dizer. Justificados, pois, mediante a fé, não obras, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra nos diz. Nós somos justificados diante de Deus. Não somos mais considerados merecedores da ira, alvos da ira, condenados, porque se cremos em Jesus, aos olhos de Deus, nós somos justos. E sabe por quê? Como é que essa fé nos justifica diante de Deus? Não é como a Igreja Católica diz, ela não transforma a nossa essência, mas ela nos declara justos. A justificação, somente pela fé, não é um transformar de essência, mas é uma declaração soberana do juiz, de que hoje nós somos justos. Sabe por quê? Porque alguém pagou em nosso lugar. E se a nossa dívida, a nossa punição, a nossa condenação já foi paga, não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, o Senhor. É isso que Paulo diz em Romanos 8,1. A justificação, então, meus irmãos, é uma justificação que acontece pela transferência legal, como os teólogos chegaram a defender. Os nossos pecados foram declarados como de Jesus. E a justiça de Jesus, o fato dele ter sido perfeito diante da lei, cumprido a lei em nosso lugar, é declarada como nossa. Houve essa troca. Aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Cristo pagou em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver com Ele. E o melhor é que é viver com Ele, não é viver no lugar dele porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A morte não teve poder para reter o nosso Senhor. E aqui nós vemos então essa dupla justiça. A justiça ativa de Cristo, de cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar, e a justiça passiva de se deixar punir pelos pecados que eram nossos em nosso lugar. Perceba, nada que nós fazemos nos torna justos, não em nós mesmos. Você é, como Lutero dizia, simultaneamente justo e pecador, porque em si mesmo, por causa das suas obras, você é um pecador, você pecou, você ainda luta contra o pecado, mas aos olhos do Pai, você é considerado justo, porque quando Ele olha para você que crê em Jesus, Ele não vê os seus pecados, Ele vê a justiça perfeita de Jesus. E é por isso que nós podemos cantar que por causa do sangue do Cordeiro, nós somos alvos mais do que a neve. É isso que levou Lutero a afirmar que o sola fide, a salvação somente pela fé, é tão importante que é um artigo, a crença pela qual a igreja cai ou permanece de pé. Se uma igreja não defende que a salvação é somente pela fé, mas acrescenta essa salvação obras, acrescenta essa salvação o batismo, acrescenta essa salvação a maneira de se vestir, acrescenta essa salvação a adoração a imagens e coisas, essa igreja deturpou a essência do Evangelho, não é uma igreja verdadeira, porque não tem um Evangelho verdadeiro. E como Paulo diz em Gálatas, até mesmo que se um anjo vier e pregar a você um Evangelho que seja diferente, que seja anátema, que dirá uma igreja que prega que a salvação é pela fé mais obras e deturpa a salvação somente pela fé. Meus irmãos, a salvação é somente pela fé. E quando você nega isso, você está simplesmente dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente. É por isso que essa é uma ofensa tão grave. Porque quando alguém diz, é fé mais obras, está dizendo, olha, é pelo que Jesus fez, mais o que você fez, porque você tem que completar a obra de Cristo. Mas não! O que a Bíblia fala é de confiar naquele que de uma vez por todas
pagou em nosso lugar com um único sacrifício, um sacrifício perfeito. Enquanto os sumos sacerdotes tinham que oferecer animais atrás de animais, sacrifício atrás de sacrifícios, o sumo sacerdote da nossa fé ofereceu apenas um único sacrifício para que nós fôssemos considerados, declarados justos aos olhos de Deus. A salvação, então, não é pelas nossas obras, ela é pelas obras de Cristo. É o único sentido em que a salvação, a justificação é pelas obras de Cristo. Só as obras dele são perfeitas, só as obras dele nos salvam. De modo que a salvação é obra de Deus do começo ao fim, para ele ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Porém, o sola fide é só uma metade da moeda, é só uma cara da moeda. A outra é o sola gratia, que nós cantamos aqui hoje. É somente a graça. Porque o que nos salva somente é a graça que nós alcançamos por meio da fé. Sola gratia, sola fide. Mas aí existe o debate da igreja. O que é que Tetzel dizia? Olha, a salvação é pela graça, mas você tem que comprar a graça. Você já recebeu alguém dizendo assim, isso é de graça, mas você precisa pagar tanto por isso? Faz sentido pagar por aquilo que é de graça, que não tem um valor para ser pago? Não faz. É uma contradição de termos. E é por isso que as Escrituras vão dizer, não, a salvação não é pelas obras, a salvação é somente pela graça, porque pela graça sois salvos, e mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quer um texto mais enfático do que isso? É só a graça mediante a fé. E até mesmo essa fé não é obra nossa. Ela é dom de Deus, ela não vem de nós. Ela é um presente que Deus nos dá, Deus nos capacita a crer. Sim, nós temos que crer, mas nós só cremos porque o Senhor nos dá o dom da fé e nos capacita a crer. Ou seja, toda a glória é somente a Deus. Sola gratia, a salvação é somente pela graça. Sola fide, a salvação é somente pela fé que nos leva a essa graça. Solos Christus, a salvação é somente por causa de Cristo, que é o único Senhor e Salvador. Sola Escritura, é somente a Escritura, é a Escritura que é suficiente para nos mostrar essa mensagem do Evangelho. Soli Deo Glória, tudo isso é para a glória de Deus. Portanto, quando você olhar para o Evangelho, lembre-se, o Evangelho não é para os que estão sãos, é para os que estão doentes. Reconhece que estão doentes e procura o médico dos médicos. E nele, e somente nele, encontram cura. Se você se acha bom demais, você não entendeu o Evangelho. Se alguém lhe pergunta, você é bom? E você diz sim, você não entendeu o Evangelho. Você não é o mocinho da história. Você não é nem a mocinha indefesa que foi raptada. Você é o vilão, assim como eu. Você é quem fez o mocinho morrer. O herói da história morrer. Mas o herói da história ressuscitou. E ele é tão bondoso que ele trouxe salvação até para nós, os vilões. Quem crê em Jesus tem a salvação. Quem não crê permanece sob a ira de Deus. Onde você está? Se você acha que a salvação é pela fé mais obras, você permanece sob a ira de Deus. Se você entende que a salvação é somente pela fé, que o justo viverá somente pela fé, você entendeu o Evangelho de Cristo. Você se agarra a Cristo. E você pode confiar e ter até mesmo certeza da salvação. Sabe por quê? Porque no dia do juízo você não vai chegar e dizer, Senhor, me salve porque eu criei e depois eu fui para a igreja, eu li a Bíblia, eu orei, eu louvava. Não, você vai dizer, Senhor, eu criei pelo dom que o Senhor me deu. Eu criei, ainda que com uma pequena fé, mas eu criei e o Senhor me justificou. Hoje eu sou salvo por causa do Senhor.
Meus irmãos, é por isso que, como Paulo nos ensina aqui, nós devemos ter orgulho do Evangelho. Se orgulhe dessa mensagem que alcançou você sem que você merecesse. Mas não se orgulhe de si mesmo, se orgulhe da mensagem que foi dada de presente a você. E em resposta a isso, louve a esse Deus, porque o Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. Porque o Evangelho é a mensagem de que Deus justifica somente pela fé. E agarrado então a essa mensagem, louve o nome do seu Senhor e do seu Salvador. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós oramos a Ti, pela fé e pela fé somente, não pelos nossos méritos, não porque merecemos buscar ao Senhor, mas porque pela fé e pela fé somente, nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu Filho, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que Tu és o Deus Trino, que é o autor da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa justificação. Éramos merecedores da ira e da condenação, mas o Senhor nos justificou somente pela fé, a fé que o Senhor nos deu de presente. Hoje já não há mais condenação para nós, e nós podemos louvar o Teu nome por isso. Que o nosso coração transborde de alegria, para que nós amemos a mensagem desse Evangelho, essa boa notícia de salvação, que nos salva, nos justifica. E que amando essa mensagem, nós tenhamos alegria em Ti, e anunciemos essa mensagem com intrepidez, com coragem, com prontidão, a tempo e a fora de tempo, para que também aqueles que estão sob a ira de Deus, assim como nós já estivemos, conheçam a Tua salvação e louvem a Cristo Jesus, o autor da salvação. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome dEle. Amém, amém.